Olá a todos, estamos aqui para mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, dando sequência na nossa série de estudos do Sermão do Monte, vamos estudar sobre as duas portas e os dois caminhos, correspondente à lição de número 11 da revista Expressão. Então, convido a todos para a leitura do texto base, que é o de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Assim nos diz a palavra de Deus, palavras do próprio Cristo aos seus discípulos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muito bem, eu quero convidar vocês a pensarem um pouco na nossa sociedade, principalmente na forma como costumamos lidar com as questões, com problemas. O que eu quero dizer exatamente? Que você já reparou que a maioria das pessoas, para não dizer 100% delas, sempre buscam tomar e pautar suas decisões, quer sejam para relacionamentos, para trabalhos ou qualquer outra eventualidade. As pessoas, via de regra, pautam suas decisões pelos caminhos mais fáceis, tomam as decisões que sejam as mais confortáveis, aquelas que vão exigir menos esforço, aquelas que vão ter um preço menor, né? É como se, um exemplo simples, né? Entre poder ir para o trabalho de carro e gastar 5 minutos para chegar lá e se dar ao luxo de poder dormir até mais tarde, e escolher ir para o trabalho a pé, que apesar de gerar um benefício maior para o corpo, para o ambiente e tudo mais, mas gera o prejuízo de ter que acordar meia hora mais cedo, além do desgaste físico que a pessoa pode ter e tudo mais. Via de regra, as pessoas vão escolher ir para o trabalho de carro, vão querer a opção que seja menos onerosa para elas. Por mais que não se atente muito para benefícios ou prejuízos a médio e longo prazo, sempre vão querer a opção mais confortável. E até aí tudo bem, existe um certo senso de lógica nisso, não quero contrapor essa ideia jamais, só que o que eu quero contestar aqui, que é algo que é bem marcante nessa fala de Jesus aqui no Sermão do Monte, é que eventualmente acontece da inteligência coletiva, né? Como diz, da sabedoria popular, daquilo que todos fazem de comum acordo, daquilo que é, vamos assim dizer, consenso da sociedade, ser o caminho que está levando para a perdição, ser aquilo que está te levando para longe dos caminhos, para longe da vontade de Deus e te afastando do reino do Senhor. E porque é o que Cristo fala, porque ele fala da porta estreita, que leva para o caminho estreito, e da porta larga, que leva para o caminho espaçoso. E fala que o caminho espaçoso conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, né? Tipo, é a forma de Cristo dizer que a maioria das pessoas, via de regra, está optando pela porta larga, pelo caminho espaçoso, porque, pela lógica, como mencionei anteriormente, é a alternativa mais fácil, é a alternativa mais confortável, é o que demanda menos, como que eu posso dizer, demanda menos desgaste da nossa parte na hora de fazermos essa escolha. Então, começando por aí, já com esse pensamento em mente pense sobre isso, como que as decisões coletivas, como que as decisões das massas têm influenciado você, se por acaso você se deixa levar
pela influência das massas, se você se leva no caminho onde a maioria costuma seguir. Vamos continuar meditando sobre essa fala de Jesus. Vamos agora pensar, né, nesse quesito das escolhas, né? Aqui Jesus está falando que os seus discípulos estão diante de uma decisão. É como se eles estivessem diante de uma bifurcação. De um lado, uma porta ampla, que leva para um caminho largo, confortável, espaçoso, extremamente convidativo. Do outro, uma porta estreita, apertada, difícil de locomover, que leva para um caminho também apertado e difícil de seguir. E ali é o ponto de ignição, o ponto de decisão. Vamos explicar o que é cada porta, né? E para depois a gente falar propriamente dito dessa escolha. A porta estreita e o caminho estreito. Jesus é a porta estreita, porque ele fala: entrem pela porta estreita. E o caminho estreito é o caminho que deve ser trilhado por todo discípulo de Cristo, todo aquele que quer passar por Cristo, que entende Cristo como o único caminho que leva ao Pai. Então escolhe a porta estreita e vai, a partir daí, andar no caminho estreito. O que é o caminho estreito? A que se refere essa metáfora da porta? O caminho estreito inclui compromisso com a cruz, autonegação, humildade e até mesmo perseguição. Veja que a partir do momento que você escolhe ser discípulo de Cristo, que você escolhe viver para Cristo, então suas decisões têm que ser de acordo com a de um discípulo e que não são fáceis. São decisões que apertadas para nós. São decisões que vão no contrassenso daquilo que nós naturalmente vamos desejar. Você encontra com facilidade pessoas que sentem prazer e fazem com muita facilidade assumir um compromisso com a cruz, de carregar a cruz todos os dias. Pessoas que têm alegria de negar os seus próprios desejos, de falar: eu gosto muito de fazer isso, mas eu não vou fazer isso por amor a Cristo. É fácil conhecer pessoas com esse pensamento, ou pessoas que têm humildade, que têm um entendimento verdadeiro da sua real posição perante a Deus, numa posição completamente serviçal e como que diz, nunca o oposto, né? Nunca tratar Deus como um empregado, ou pessoas que se alegram em sofrerem, em serem censuradas ou de alguma forma sofrerem qualquer sanção por professarem sua fé em Jesus. Não. Por isso que o caminho de quem segue a Cristo é um caminho estreito. E se ele já diz isso Cristo já diz isso claramente nesse momento do sermão, ainda o faz mais ainda em outras passagens, como por exemplo João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, ele é o caminho que conduz realmente o rebanho. Todo o rebanho de Cristo tem que passar por essa porta para chegar ao aprisco, né? Para chegar ao local de descanso e de cuidado real das ovelhas de Cristo. E então, primeiro ponto explicado: a porta estreita e o caminho estreito, a porta é Cristo e o caminho estreito é o caminho trilhado por todo discípulo de Cristo. Mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre o que ainda mais podemos encontrar nesse caminho. Em contrapartida, temos a porta larga, o caminho espaçoso, que segundo o próprio Cristo é a escolha da maioria. É aonde geralmente muitas pessoas estão nesse caminho, escolheram essa porta. E o que seria ela? É exatamente o oposto do caminho estreito, sem pressões ou qualquer responsabilidade espiritual, moral e social. Ou seja, é o estilo de vida light, é aquele estilo de vida onde a pessoa não precisa se cobrar de nada, onde a pessoa, se ela tem um desejo
de fazer, comer, ou exercer, pensar, divulgar e ensinar qualquer coisa, ela o faz sem se preocupar se aquilo agrada a Deus, sem se preocupar se aquilo é ofensivo ou não, sem se preocupar se aquilo promove edificação, sem se preocupar se aquilo é verdadeiro ou não. As pessoas simplesmente, como que diz, têm carta branca para toda e qualquer vontade. É isso que é o caminho estreito. Se eu acabei de falar que o preço do discipulado inclui a autonegação, a se humilhar, inclui estar disposto a passar por perseguição, o caminho estreito não requer absolutamente nada. É o caminho, como dito na introdução, é o confortável, é a zona onde todos podem, sabe, agir e fazer o que quiser sem prestar contas para nada nem ninguém, não se assumem compromisso uns com os outros, tampouco compromisso com Deus, e podemos resumir numa vida completamente desregrada, para não dizer caótica. Uma vida totalmente passionada, totalmente conduzida pelos desejos do coração, pelas suas próprias filosofias, pelos próprios entendimentos, onde não existe, é difícil a gente sequer falar em um conceito de autoridade. E isso até é interessante a gente falar isso, porque o relativismo moderno que nós vemos hoje, por exemplo, falar de moralidade aqui, eu posso falar aqui que determinadas práticas de relacionamento são pecaminosas, abomináveis perante Deus e por isso devem ser rejeitadas. Mas a relatividade do mundo moderno, né, leva muitas pessoas a falar, esse é o seu ponto de vista. No meu ponto de vista, no meu entendimento da Bíblia, essas práticas não são abomináveis. Por quê? Porque eu gosto de praticar. Então, porque eu gosto de praticar, para mim elas são aceitáveis, então não tem por que reprimir quem goste. Ou seja, o que é certo para mim não quer dizer que seja certo para o outro, tudo mais. Enfim, e esse relativismo que a gente vê na sociedade é uma das coisas que é um grande aspirador de pessoas para o caminho largo. Né? São as pessoas que daí até se dizem cristãs, mas não se esforçam a nada, porque quando são exortadas, são capazes até mesmo de usar a Bíblia para defender o seu comportamento pecaminoso, o que é abominável. Tipo, vamos falar, tá, isso aqui é errado, mas Deus não quer ver os seus servos felizes? E como? E isso não faz o menor sentido. Se Deus me salvou para nos dar uma boa vida e é isso que me faz feliz, então não é isso que eu deveria praticar? Claro que não. Claro que não. Nós somos chamados para a felicidade, é verdade, mas para experimentarmos uma felicidade que pode ser encontrada nele, em Cristo, em Deus, e não nas abominações e dos desejos que tão somente satisfazem a nossa carne. As pessoas param de se justificar, né, para não ter que se penalizarem, de negarem os seus desejos, de se humilharem, de carregarem a cruz, de suportarem as sanções por amor a Deus. É isso então que tem sugado as pessoas para o caminho largo. O relativismo é um problema sério. E um versículo que também consolida a ideia do caminho largo na visão de uma comunidade pagã seria o Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou seja, você pode estar vivendo uma vida que dentro da sua cosmovisão é certo e correto, mas a falta de perspectiva futura de analisar aonde esse caminho vai dar, segundo a própria palavra, é a morte. Você está fazendo o que é certo. Você está fazendo o que é certo. E você está indo para a morte. É como estarmos num barco, estarmos remando tranquilamente, achando que estamos seguindo o fluxo do rio, que estamos chegando ao lugar certo, e sem perceber estamos indo para uma cachoeira ali, rumando para uma queda fatal. É isso que é uma vida guiada pelo nosso próprio senso de direção e não pelo caminho verdadeiro, pelo único mapa, né, que só pode ser encontrado
em Cristo Jesus, certo? Agora, um outro ponto que a gente pode falar é sobre a questão da escolha, como eu disse anteriormente. É certo que nós somos presbiterianos, nós estamos falando aqui dentro da doutrina reformada, e quanto a isso, nós muito bem já sabemos que a salvação ela é única e exclusivamente por parte de Deus. Se Deus não salvar, ninguém se salva sozinho, né? E ninguém faz absolutamente nada para ser salvo. A salvação é totalmente concretizada por Deus. Só que, ainda dentro da nossa inclinação moral, ou seja, mesmo que você não tenha a regeneração do Espírito Santo, mesmo que você ainda não tenha sido convertido a Cristo, você, ainda dentro da sua inclinação moral, que é a corrompida, a pecaminosa, você tem a liberdade de escolha. Sabe, você faz as suas escolhas dentro da sua inclinação. E se convertido, se regenerado a Cristo, você também faz as suas escolhas dentro da sua, sabendo agora de uma nova inclinação, a inclinação santa, sabendo o que é certo, aquilo que agrada a Deus. E a verdade é que nós escolhemos esse caminho. Nós não fomos fatalmente empurrados para a porta larga ou somos empurrados para a porta estreita. Essas escolhas são nossas. Essas são a nossa responsabilidade. Deus é soberano, é verdade. Deus nos predestinou, Deus nos escolheu, e isso é tudo verdadeiro. Mas você não deixa de ser responsável por cada uma das escolhas que você faz diariamente. E é nesse momento, se você sabe que você tem responsabilidade pela escolha, mais ainda que você tem que tomar cuidado para não ser conduzido, vamos assim, desculpa a expressão, pelo imbecil coletivo. Ou seja, ser levado pela massa, que na verdade é uma massa que está fazendo, agindo, pensando e principalmente sendo guiada para o lugar errado. E é nisso que nós temos que tomar cuidado. E também ter a consciência de que as melhores escolhas, as escolhas que vão realmente levar para o seu objetivo, podem não ser as mais prazerosas. Essa consciência precisa estar presente em nós. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, versículo 23. Sabendo que a escolha da porta larga, do caminho largo, é a escolha que dá vazão para tudo aquilo que você quer, pensa e deseja, né? O que é, em outras palavras, pecado. Assim diz Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, se você vai viver pelo pecado, então entenda que o preço que será cobrado disso é o que? É a morte. E a menos que você experimente o dom gratuito de Deus, esse é o final fatal para qual você está se conduzindo. Então, olha a responsabilidade de entendermos a nossa posição, de entendermos que porta, né, nós estamos seguindo, né? E como disse, essas escolhas são postas de nós diariamente. Nós estamos diante de uma batalha espiritual. Todos os dias, nossa carne está militando contra o espírito. Todos os momentos, em cada fala, em cada gesto, cada pensamento, existe a batalha do eu, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso, eu isso, eu aquilo, e aquilo que é a vontade de Deus, que me é sussurrada, que me é induzida pelo Espírito Santo de Deus, a qual me faz compreender a sua palavra, me faz saber, é isso que agrada a Deus, é dessa forma que honra a Deus. Não mais o que eu quero saber, mas o que mais vai honrar a Deus. Não interessa se isso aqui vai ser melhor para mim, mas o que é mais agradável aos olhos de Deus. Então, tendo ciência dessa batalha, né, que nós temos que buscar a orientação do Espírito todos os dias, em cada momento. Porque quanto a isso, é necessário saber que uma vez que você está no caminho estreito, sabe, você conhece o caminho estreito, todos os dias você vai ser tentado
a andar pelo caminho largo, a buscar aquilo que é mais confortável, a adentrar a zona de conforto. E são muitos também os que olham, os que até talvez se arriscam um pouco no caminho estreito, mas efetivamente não vivem nele e logo voltam para a porta larga. São poucos os que perseveram até o final. E é sobre isso também que eu quero agora falar, sobre como as características daqueles que andam com Cristo, daqueles que escolheram o caminho do discipulado e vão percorrer a porta estreita até encontrarem o destino final. 3 características básicas, da qual acredito que todos vocês já ouviram muito falar e ser plenamente necessárias na vida cristã: obediência, santificação e perseverança. É assim que você pode identificar, ou melhor, se identificar dentro do caminho estreito, dentro do caminho mais difícil, mas nós bem sabemos, com o melhor destino. Sobre obediência. Josué capítulo 1, versículo 7. Conforto de Deus para Josué antes dele iniciar a sua liderança ao povo de Israel. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Obedeça a Deus, ouça a lei de Deus, ouça a palavra de Deus, ande no caminho que ela indica. Não inventa moda, não dê a sua própria interpretação. Não queira falar, eu li isso e acho que significa isso. Não, ande por aquilo que a palavra está te orientando. Ouça a voz de Deus e siga ela. Assim como um filho que obedece os seus pais e encontra o sucesso, e entende a disciplina, entende para onde aquela orientação realmente está conduzindo ele, assim somos nós também perante Deus, que temos que ouvir a sua voz e seguir aquilo que a sua voz nos orientou. Como eu já disse em outras ocasiões, nós hoje estamos abafados com muita opinião, com muita orientação, a gente falando, vem para cá, vai para lá, faça isso, não faça aquilo, tudo mais, e no meio de tanta bagunça, tanto barulho, a gente às vezes se perde de ouvir a voz de Deus. Então cuide para ouvir e obedecer a voz de Deus. Segundo, santificação é o preceito básico pela qual Deus instruiu o povo, o objetivo final do povo, santificar o povo, porque a essência de Deus é santa, então o seu povo tem que se qualificar como santo. Levíticos 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em outras palavras, sede santos, sejam santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? É ser separado. É estar no mundo, mas não ser do mundo. É estar no mundo, se envolver, ter um trabalho, de andar e estar incluso dentro desse mundo, mas ao mesmo tempo saber mostrar que a sua mente, as suas atitudes revelam uma realidade superior, revelam um estado superior, é ser separado das práticas que geralmente são mundanas. É por isso que geralmente as massas estão se conduzindo pela porta espaçosa, porque é isso que lhes é próprio, é isso que lhes é natural. Alguém que ainda não conheceu a salvação vai andar pelo caminho da condenação. Isso é quase que, vamos dizer, lei da natureza. A pessoa só vai ser guiada pelo seu instinto. Mas nós não podemos ser pautados por esse instinto. Nós temos agora um novo instinto, nós temos agora uma nova origem, principalmente um novo destino, e é isso que nós temos que seguir, e é diferente do resto do mundo. É diferente daquilo que a grande maioria das pessoas estão seguindo. Já eu quero comentar um pouco mais sobre isso. E por fim, perseverança. Hebreus 10:36. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós temos a necessidade de perseverar. E é fato bíblico, doutrina bíblica, que todo santo, escolhido, separado por Deus, persevera até o final. Este alcançará a salvação. Todo aquele escolhido por Deus efetivamente vai permanecer
no caminho de Deus. Por mais que ainda estamos sujeitos ao pecado, por mais que eventualmente somos sediados pelo caminho mais confortável, não nos conformamos nele e imediatamente retornamos para o caminho estreito. Vamos viver e buscar sempre andar pelo caminho estreito. Por fim, o destino de cada um. Primeiro, aquela velha história, né? Notícia boa, notícia ruim. Notícia boa: a vida eterna para aqueles que escolheram o caminho estreito e percorreram esse caminho. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,40. O descanso celestial, a glória eterna, o lugar para o qual Deus verdadeiramente nos criou. É para lá que o seu povo vai. É a Nova Jerusalém, a cidade celestial, onde nós com Ele viveremos, com Ele reinaremos. Lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá luto, não haverá tristeza. E lá nós seremos aliviados de toda a nossa carga, de toda a nossa fadiga. E viveremos num estado de plenitude de alma, qual jamais experimentamos. E que nada no mundo vai fazer com que a gente tenha nada parecido com o que a gente vai experimentar junto da presença de Deus. É para lá. Essa é a grande recompensa daqueles que seguem o caminho estreito, daqueles que principalmente entraram pela porta, né? Daqueles que foram levados a viver uma vida pelo caminho estreito, pelo caminho que é Cristo e não outro, tão somente Cristo. E a notícia ruim, aqueles que escolheram o mais fácil, o mais cômodo, aqueles que foram pela voz popular, aqueles que foram pelo caminho da manada, diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, resumindo, a todos aqueles que fazem o que bem entendem, a todos aqueles que vivem de acordo com seus próprios sensos de moralidade, com suas próprias bússolas morais e tudo mais, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Eu já fui questionado a esse respeito. E eu preciso dizer, o inferno é real. A Bíblia não trata o inferno como uma metáfora. A Bíblia não trata o inferno como um cantinho da disciplina provisório de Deus. O inferno é real e é cruel. O inferno como que eu posso dizer, é o esplendor da ira de Deus contra toda a iniquidade, contra toda a maldade e perversidade, contra toda a insubmissão. Deus é completamente intolerante ao mal. Ele não tolera o mal diante da sua presença. Então, a menos que que nos arrependamos de fato e busquemos transformação, busquemos mudança de vida, busquemos andar pelo caminho estreito, o fim da porta larga, o fim de uma vida guiada pelo próprio desejo, é péssimo, é o pior que nós possamos imaginar. É de dor, é de agonia, é de ranger de dentes. Por mais que hoje seja uma decisão confortável e fácil para você, o preço dela é caro demais para qualquer um pagar. É caro demais que se pudéssemos ter um vislumbre de um segundo no inferno, as igrejas hoje estariam lotadas. As pessoas estariam todas prostradas em casa, estariam clamando em oração, buscando ao Senhor com todo o fervor da alma, de tão atemorizados que seriam por entenderem a dor e o inferno que é a segunda morte. Então, não subestime o inferno. Não leve isso na brincadeira. Jesus não está sendo metafórico nem muito lúdico ao falar de vida eterna e ao falar de condenação. A porta larga leva para a condenação. A porta estreita leva para a vida eterna. O caminho com Cristo leva para a salvação. O caminho sem Cristo, o caminho guiado pela própria vontade, leva para o inferno. Essas coisas são reais. E então nós precisamos ter muito cuidado para onde as nossas atitudes estão nos levando. E sim, as nossas atitudes contam diariamente. Concluindo, a revista tem uma citação muito interessante. A vida do cristão não se resume a um seguro contra o fogo do inferno. Não estamos nesse mundo apenas aguardando a volta de Jesus,
vivendo mansa e despreocupadamente. Não, mas todos os dias temos que escolher e batalhar para percorrermos o caminho de santidade, para andarmos no caminho de abnegação, de humilhação, mas que leva realmente para a honra e glória de Deus. A última coisa que eu queria dizer, só para confirmar aquilo que eu deveria ter dito no início, sobre as decisões coletivas, via de regra, serem ruins, é que o próprio evangelho ele é muito impopular, ele contraria o senso comum das pessoas. Por exemplo, as pessoas buscariam força, buscariam poder em alguém que se mostrasse forte, em alguém que fizesse grandes sinais. Ou as pessoas buscariam conhecimento em pessoas intelectuais, em pessoas eruditas, com uma vasta biblioteca e tudo mais, não é verdade? Mas o Evangelho de Cristo fala de força e fala de sabedoria, mas numa fonte da qual ninguém daria fé, uma cruz. Diz Paulo aos Coríntios, no 1º capítulo 22 e 23, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para judeus e loucura para os gentios. Ou seja, não faz o menor sentido para um judeu que queria um sinal de poder ver um homem morto crucificado, e nem para um grego que queria buscar sabedoria e achar loucura falar que podia aprender alguma coisa de alguém que foi morto, de alguém que se entregou por causa dos outros. Isso contraria o senso comum. Mas esse é o Evangelho. Ele desafia a nossa lógica. Ele desafia os nossos próprios padrões e nos transforma a nossa mentalidade, o nosso entendimento para os padrões de Deus. Então, que a gente abnegue o nosso pensamento, o nosso eu, e deixe realmente sermos transformados pelo Evangelho. Assim sendo, Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos.